Olá, estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Sou o professor Mauri e quero convidá-los para juntos fazermos uma recapitulação aí dos conteúdos que estão presentes aí nas séries do ensino fundamental e do ensino médio. E eu quero convidar vocês para, juntos comigo, estudarmos aí sobre conjuntos numéricos. Primeiramente, nós vamos saber o que é conjunto. Conjunto é uma coleção de objetos, podemos assim definir, e conjuntos numéricos. Em matemática nós temos os conjuntos numéricos, conjunto de números. E é importante que nós saibamos a origem do número, como que surgiu o número. Lá na antiguidade, há mais de 30 mil anos, já existia a necessidade de contar, mas ainda não existiam os números. Então, como que aquele povo nômade, que vivia em cavernas, em grutas, como que eles faziam? Então, eles pegavam um osso, uma madeira e faziam a contagem fazendo riscos, tanto no osso como na madeira. Depois de um certo tempo, eles deixaram de ser nômades, já tinham um lugar fixo para habitar, então eles começaram a criar animais. Aí surgiu a necessidade então deles terem o controle do rebanho, como que eles faziam para controlar esses rebanhos. Então eles passaram a fazer a contagem através de pedras, gravetos. Cada animal que saía, eles colocavam uma pedrinha num recipiente. E quando aquele animal voltava, eles tiravam aquela pedrinha. Quando sobrava uma pedrinha, porque faltava um animal, ou foi devorado por algum outro animal, ou se perdeu. Então, a necessidade de contar já vem de longa data, né? E os números estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, de manhã, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar para o relógio na cabeceira da cama e já me deparo com números. Então, o número está presente na nossa vida, o dia todos os momentos da nossa vida. Nós vamos começar hoje com vocês, vamos estudar juntos aí sobre conjuntos. Em matemática, conjuntos numéricos, conjunto de números. Então nós temos aqui a definição: conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. É aquela situação que nós contamos, né? Que eu contei para vocês a história do número. Houve-se a necessidade de fazer uma contagem, então criou-se o número. Temos vários sistemas numéricos aí, então. E nós temos aí vários conjuntos numéricos. Vamos começar, fiz a relação de todos eles, vamos falar individualmente de cada um daí, mas iniciamos aqui então. Conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Conjunto dos números irracionais, pela letra I. Conjunto dos números reais, representado pela letra R. E por fim, conjunto dos números complexos, representado pela letra C. Então vamos iniciar pelo conjunto dos números naturais. Temos aqui a definição. Representado pela letra N, como eu já falei. Seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. Não negativos. Então aqui nós temos um exemplo. Conjunto dos números naturais representado pela letra N. Estão dentro desse conjunto os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e mais infinito. Todos os números positivos a partir do zero pertencem ao conjunto dos números naturais. Agora temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z.
ele é formado pela união dos conjuntos dos números naturais com os números negativos, representado pela letra Z, vai de menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até mais infinito. Então esses números negativos surgiram da necessidade, como nós vimos naquela história da origem dos números, quando faltava uma ovelha, um animal, então como que representava isso? Como que representaria? Então foram criados então os números negativos que estão aí dentro do conjunto dos números inteiros. E pode notar que os inteiros, eles também estão presentes no conjunto dos números inteiros, os números naturais. Nós estudamos anteriormente aí que os naturais, eles são os números 0, 1, 2, 3 e mais infinito, e os números naturais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Agora nós temos aqui o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Diz aqui que, pela definição, nasceu da necessidade de dividir quantidades. Portanto, esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Então, todos os números que são escritos na forma de fração, eles fazem parte do conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. Aqui nós temos um exemplo, ó, 2 dividido por 5 é igual a 0,4. 35 dividido por 3 igual a 11,6666, uma dízima periódica. 8 dividido por 100, temos aqui um resultado de 0,08. Então esses números, que podem ser representados, escritos na forma de fração, fazem parte do conjunto dos números racionais. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Aqui nós temos os decimais infinitos, raízes não exatas. Os decimais infinitos são números que possuem infinitas casas decimais e que não são dízimas periódicas. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aí volta novamente 0, 1, 0, 1, 1, 1. Eles não são dízimas, não tem assim aquela sequência periódica. Temos aqui o π e temos raiz de 2 como exemplo de conjunto de números irracionais. Agora nós temos aqui o conjunto dos números reais, representado pela letra R. O conjunto dos números reais é formado por todos os números citados anteriormente. Então tudo que nós já vimos, todos aqueles conjuntos numéricos, estão dentro do conjunto dos números reais. São eles: os números naturais, que são aqueles números que a partir do zero vão até mais infinito, né? Os conjuntos dos números inteiros, que são aqueles números de menos infinito até mais infinito, estão aí os números negativos e os positivos. Temos aqui os números racionais, que são escritos na forma de fração, e os números irracionais, que são esses números que não representam dízimas periódicas, que não têm uma raiz exata. E por fim, nós temos aqui o conjunto dos números complexos, representado pela letra C. Nasceu da necessidade de se encontrar raízes não reais de equações de grau maior ou igual a 2. Ou seja, nós temos aqui um exemplo de uma equação do segundo grau, x² mais 2x mais 10 igual a 0, onde nós temos aqui o termo que acompanha o x² é o nosso a, ele vale 1.
O termo que acompanha o nosso x é o b, vale 2, e o termo independente, o termo c, vale 10. Se nós formos achar o determinante, nós vamos ter lá 2 ao quadrado menos 4ac, ou seja, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Nós vamos ter lá 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40, 4 menos 10 vai dar menos 36. Menos 36 é uma raiz não real. Então, quando acontecer assim, nós temos lá o conjunto dos números complexos, uma raiz de equações de grau 2 ou superior que não tem uma raiz real. Então, esse aí são uma preliminar, um estudo rápido dos conjuntos numéricos. Se você gostou, você dá o teu sinal de positivo. Eu quero ver se preparo mais aulas e vou colocar no Facebook. Se você quiser, você pode se inscrever lá na minha página no YouTube também, Mauri Constantino. E todas as postagens você vai poder acompanhar. Então, eu estarei postando conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio. Se você gostou, legal, espero que tenha sido importante para você dar uma relembrada nos conteúdos básicos assim a respeito de conjuntos numéricos. Até a próxima!